Saudações alunos dos terceiros anos da Escola Estadual Amadeu Amaral, professor Cláudio de Biologia que vos fala. Nesta atividade vocês terão como tema evidências da evolução. Nas aulas anteriores nós falamos sobre as teorias da evolução. O lamarckismo, que tratava justamente de uma teoria feita no início do século XIX pelo cientista Jean-Baptiste Lamarck, que se baseava em dois princípios, a lei dos caracteres adquiridos e a lei do uso do desuso. Mas a teoria que foi embasada como verdadeira, que foi a teoria de Darwin, ela foi depois confirmada pela genética mendeliana e pela biologia molecular, uma vez que com a descoberta e com a apresentação da estrutura do DNA, a gente pôde aprender o que era genes, a gente pôde aprender os mecanismos de herança, que justificava a tal variabilidade que Darwin não conseguiu explicar, ok? Isso a gente chama de teoria sintética da evolução, quando você une a teoria da seleção natural de Darwin, quando você alia essa seleção natural à variabilidade e também todos os estudos relacionados à biologia molecular, à mutação, à hereditariedade, etc. Quando elaboramos uma teoria, nós procuramos evidências para tornar essa teoria viável, ou pelo menos verdadeira, e até inclusive transformá-la num fato. E algumas evidências da evolução são até fáceis de entender. Por exemplo, evidências são provas. Algumas dessas provas, inclusive, vocês conhecem muito bem, os fósseis, que são os vestígios de seres que viveram no passado e cujos registros ou impressões foram deixados. Então, por exemplo, vestígios em pedra, em rochedos, em algumas superfícies que provam que espécies que hoje são consideradas extintas um dia passaram por alguma época neste planeta. Uma outra evidência, órgãos vestigiais, estruturas com funções importantes nos ancestrais, como por exemplo a cauda nos primatas. Alguns primatas não têm cauda, tem vestígio da cauda que supostamente seria o osso cox, né? Nós temos na nossa coluna vertebral um osso conhecido como cox, que seria a porção final da coluna vertebral, e que por meio de estudos verificamos que alguns ancestrais, inclusive em algumas famílias de primatas, você observa que o cóccix é a base para a cauda, ok? Uma outra evidência é as evidências celulares, uma vez que todos os seres vivos são formados por células, à exceção do vírus, que ainda se discute se é um ser vivo ou não. Uma vez que todos os seres vivos têm constituição celular e a base da constituição celular é você ter uma membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo, sugere-se que todos os seres vivos têm uma origem. E através dessa irradiação adaptativa, né, que é uma coisa que a gente vai discutir depois, houve a diversificação de espécies, né, e que por meio do mecanismo de seleção natural elas foram selecionadas pelo ambiente em cada época que esse planeta passou. Uma outra prova da evolução seria as evidências moleculares. O código genético está presente em toda a vida. Então, se você extrair o núcleo da célula de um cavalo, de uma ave, de uma lesma, de um protozoário, você vai ver aí que a estrutura molecular da vida, ou seja, o DNA, é a mesma. Mudam as sequências, mudam os genes, muda o número de cromossomos, porém a estrutura molecular do DNA sempre se faz por nucleotídeos, por bases nitrogenadas, e as informações são codificadas pelos genes. Então você vê que uma vez que o DNA ele está presente em todos os seres vivos, ele é uma linguagem universal, certo? Outra evidência seriam os órgãos chamados homólogos. Quando você tem um grupo de seres vivos que tem órgãos homólogos, dizemos que eles têm estruturas com a mesma origem embrionária, mas que necessariamente não têm a mesma função. Um exemplo disso são os membros do cavalo, os membros da baleia e os membros do homem. O homem tem uma diferenciação nos membros superiores e membros inferiores, quanto ao formato.
a disposição óssea e a função que esses membros desempenham. Já o cavalo, ele tem os 4 membros desempenhando funções muito semelhantes, tem que aguentar o peso do corpo do cavalo. Nós, seres humanos bípedes, temos funções das mãos diferentes para a função dos pés, tanto que nós temos um calcanhar que sustenta boa parte da pressão corpórea, do peso corporal, melhor dizendo. Agora você pega as baleias, cujos membros têm uma disposição para exercer a função de nadar, ok? Você vai ver que a disposição, por exemplo, do húmero, que é o osso que liga com o tronco, a disposição dos 2 ossos e do antebraço e também das falanges e das minifalanges, em cada ser vivo que eu citei aqui, a sequência dos ossos é semelhante à sequência, mas o formato e a função se diferem devido às diferenças evolutivas. Um animal marinho, outro quadrúpede, outro bípede. Analogia. Em evolução, a gente diz que analogia é quando 2 seres vivos ou mais têm órgãos que têm a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. Um exemplo disso são as asas. A asa de borboleta e a asa dos pássaros. Tem a mesma função? Sim, voar. Mas a origem embrionária é igual? Bom, é simples você observar isso. O pássaro, quando nasce, ele já nasce com acessório. Quando a borboleta vem ao mundo, ela é uma lagarta. Ela vai passar por um processo de metamorfose, mas ela não nasceu com asas. Ela vai desenvolver asas numa determinada fase de sua vida. Então, digamos assim, a origem embrionária da asa da borboleta é diferente da ave. Ok? O que faz com que eles convirjam com relação à função, mas sejam diferentes com relação à origem embrionária. Ok? Muito bem. Nós temos também evidências embrionárias, os primeiros estágios da formação do embrião em muitos animais é muito semelhante. Porém, essas diferenças vão se acentuando com o desenvolver de cada indivíduo durante a fase embrionária. Muito bem. E nessa atividade que vocês terão à disposição, é importante você fazer uma busca na internet ou um livro didático sobre as evidências da evolução biológica para você responder as perguntas que são solicitadas, tanto com relação aos fósseis quanto com relação às figuras que eu estou colocando aqui para você fazer algum estudo comparativo. Muito bem, e no próximo exercício você vai ter um cladograma, que é um diagrama utilizado para a gente observar o quê? As semelhanças de parentesco evolutivo de muitas espécies. É uma forma de você observar que muitas espécies têm ancestrais comuns, alguns ancestrais mais próximos, outros mais distantes, e esse cladograma inclusive serve para você marcar algumas conquistas evolutivas. Quando a gente estudou sobre as plantas, a gente montava um cladograma em que a evolução se dava por meio de conquistas evolutivas. Lembre-se, os musgos eles não tinham raiz nem folha, no caso a estrutura embrionária que era semente, e aí você vai ter um outro grupo que conquista os vasos condutores, a raiz, um outro grupo que conquista a semente dura, um outro grupo que conquista a flor como um órgão reprodutor. Então, à medida que o cladograma ele sobe, né, ele vai criando ramos, você vai incutindo ali uma conquista evolutiva. Em outros seres vivos isso não é diferente. Procurem se aprofundar, buscar informações a respeito do cladograma. Você vai ter uma gravura aí para você completar e colocar as estruturas que cabem em cada conquista evolutiva. E se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, tanto no fórum do Facebook, no chat do Classroom, no e-mail institucional e nos grupos da sala. Gente, foco nos estudos, fiquem firmes, não desanimem. Tudo isso vai passar. Um abraço a todos, valeu!